Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre duas métricas extremamente importantes para o marketing digital, o ROAS e o ROI. Além disso, quais são os custos variáveis e os custos fixos da sua empresa para você calcular a margem de contribuição da maneira correta. Primeiro, vamos falar rapidamente sobre o ROAS, que vem de uma sigla em inglês que significa Return Over Ad Spend, e que significa basicamente o retorno sobre o investimento em uma campanha de marketing, ou o retorno sobre o investimento em uma campanha de mídia paga. Ele mede o quanto você faturou em relação ao quanto você investiu naquela campanha de ads. E no exemplo básico, se você investiu R$1.000 numa campanha de ads, no Google Ads ou no Meta Ads, por exemplo, e faturou, gerou de receita 4.000, você vai dividir 4.000 sobre R$1.000 e você vai ter um ROAS de 4. Ou seja, para cada R$1 que você investiu na campanha de mídia paga, voltou para você em faturamento R$4. O ROAS é uma métrica extremamente importante para medir a eficiência da campanha de mídia paga, mas ele não considera todos os custos do negócio e ele nem mesmo consegue te afirmar se você teve lucro ou prejuízo com aquela campanha. Por isso, é importante medir o ROAS apenas para saber a eficiência da mídia. Para entender o verdadeiro retorno, a gente precisa calcular o ROI, que é uma métrica um pouquinho mais chata de se entender, mas que entendendo, você vai conseguir medir muito melhor o retorno das suas campanhas. Para chegar no ROI, primeiro nós vamos discutir um pouquinho sobre margem de contribuição. A margem de contribuição representa o quanto sobra da receita após cobrir os custos variáveis, que são custos inerentes na venda de um produto, custos que aumentam conforme você vende mais. Para você entender como calcular a margem de contribuição em valor absoluto, nós vamos trazer isso para uma porcentagem, porque na fórmula do ROI você vai precisar da sua margem de contribuição em termos de porcentagem. A fórmula é simples. Você pega a margem de contribuição em valor absoluto, divide pela receita e multiplica por 100. Assim você vai obter o valor percentual da sua margem de contribuição. Nesse mesmo exemplo, se você teve R$10.000 de receita, R$4.000 foi a sua margem de contribuição, você vai dividir 4.000 sobre 10.000 e multiplicar por 100. Isso vai dar um resultado para você 40% de margem de contribuição. Para você conseguir calcular isso de maneira correta, a gente vai discutir um pouquinho a diferença entre custos fixos da sua empresa e custos variáveis. Vou trazer alguns exemplos aqui para ficar mais claro para você. Primeiro vamos falar sobre custos variáveis. Esses custos são custos que só existem para a sua empresa caso você faça venda. Por exemplo, custo de produção, que você gasta para produzir um material quando você vai entregar. 2, frete, que é o envio, custo de logística para você enviar o produto da sua fábrica ou do seu armazém para o cliente. 3, comissão de venda, quando você possui ali uma equipe de vendedores que são comissionados através das vendas que eles realizam. 4, matéria-prima, que são todos os materiais que você vai gastar para produzir o produto. 5º, que são as taxas de processamento de pagamento. São aqueles custos que você vai ter com maquininha de cartão, com gateway de pagamento do seu e-commerce e outros custos que incidem diretamente sobre o método de pagamento do seu cliente. Esses custos que eu citei agora são custos que aumentam proporcionalmente ao seu custo de venda. Para você fazer uma venda de um material do seu e-commerce, por exemplo, que custa R$100, necessariamente você vai precisar levar todos esses fatores em consideração. E agora vamos falar um pouquinho sobre os custos fixos, que são aqueles que, independentemente de você fazer venda ou não, você vai ter que pagar no final do mês. Por exemplo, número 1, aluguel. Aluguel do seu escritório, loja, fábrica, ele incide você vendendo ou não, você abrindo ou não. Salários da sua equipe administrativa, que são os pagamentos dos salários dos seus funcionários que não estão relacionados a vendas. Despesas de marketing fixas, que são gastos fixos em marketing que não necessariamente estão relacionados à venda de um produto. Uma ação de branding ou um spot de televisão ou rádio que estão ali para reforçar a marca da sua empresa perante a audiência. 4, tecnologia. São aqueles softwares que você contrata, a licença para utilizar um determinado programa. Esses valores costumam ser fixos e incidem independentemente de você fazer venda ou não. Se você vender um produto ou 1.000 produtos no final do mês, esse custo não vai alterar. Vamos trazer um exemplo agora de cálculo de margem de contribuição na realidade. Vamos supor que você vendeu R$10.000 no final do mês e descobriu que R$6.000 foram custos variáveis inerentes desse processo de vendas. Então você tem aqui que a sua margem de contribuição será de 4.000, porque você vai se subtrair o valor de venda, 10.000, menos os 6.000 dos custos variáveis. Isso significa que após cobrir os custos variáveis, sobrou para sua empresa R$4.000 para cobrir os custos fixos e gerar um lucro. Beleza, agora que a gente calculou a margem de contribuição e entendeu o que são custos fixos e variáveis, nós vamos
adentrar na fórmula do ROI. O ROI mede o retorno sobre o investimento de mídia paga considerando a sua margem de contribuição. Na tela vai aparecer a fórmula do ROI, e é a receita gerada pela campanha vezes a margem de contribuição em porcentagem que você acabou de calcular, dividido pelo custo da campanha vezes 100. Vou dar um exemplo. Imagina que na sua empresa você investiu R$2.000 em uma campanha e gerou R$6.000 em receita. Pela mesma linha de raciocínio, você entende que sua margem de contribuição é de 40%. Então, o cálculo de ROI vai ser feito da seguinte maneira. 6.000 multiplicado por 40% nos dá 2.400. Dividindo isso pelos R$2.000, né, que você investiu na campanha e multiplicando por 100, o seu cálculo de ROI vai dar 120%, ou 1,2. O que isso quer dizer? Que para cada R$1 que você investiu em campanha de mídia paga, 20 centavos foi a sua margem de contribuição para lucro. Ou seja, você pagou tudo relacionado a custo variável e 20% desse valor contribuiu para você pagar os seus custos fixos e gerar um lucro. Então, o seu ROI final é de 120% ou 1,2. Trazer um exemplo final para te explicar um caso em que a campanha não gera lucro. Imagina que você investiu R$1.500 em mídia paga, que você gerou R$5.000 em vendas. Se você fizer o cálculo de ROAS, você vai dividir 5.000 por 1.500 e vai trazer um ROAS acima de 1, ou seja, você teve um ROAS positivo. Só que, quando você vai calcular o ROI incidido, né, sobre essa campanha de mídia paga, o cálculo ficaria da seguinte maneira. Imagina que você possui uma margem de contribuição de 30%. Nesse caso, você vai multiplicar R$5.000 vezes 30%, isso nos dá R$1.500. Se você divide pelo custo total da campanha, que também foi de R$1.500, e multiplica por 100, você vai ter um ROI de 100%. Ou um ROI de 1, né? Esse ROI de 1 é antes de multiplicar pelo 100. Na terminologia de marketing digital, a gente utiliza as duas formas de interpretar o ROI. Serviu para você fazer venda, para você pagar os custos variáveis, mas ele não vai te ajudar a pagar os custos fixos e ele não vai te gerar lucro. Então, pessoal, o ROAS ele é um indicativo de campanha. Ele te mostra o retorno sobre investimento de mídia paga, mas sem considerar custos, sem considerar o lucro que sua empresa precisa gerar. Enquanto que o ROI, ele traz, né, junto com a margem de contribuição, uma visão de métrica de negócio. Você como dono do negócio, você como gerente de uma área, você precisa ter ROI, porque sua empresa precisa lucrar, vocês precisam gerar caixa. Então, o quanto mais próximo você tiver do cálculo de ROI, você vai entender qual que é a lucratividade das suas campanhas. Para isso, né, entender qual que é a margem de contribuição das suas campanhas, entender qual que é o ROI. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente postar. Deixa aqui nos comentários também se você teve alguma dúvida sobre a explicação de margem de contribuição, diferença entre esses custos variáveis e fixos e como que a gente consegue calcular a lucratividade de uma campanha de mídia paga.